gostaria de convidar uma imensa gratidão aqui por ter aceito o nosso convite. Daniele Lopes, sócia e analista de ações da Nord Research, muito obrigado pela atenção, pela participação no nosso programa de hoje. Boa tarde, pessoal. Obrigada novamente pelo convite e estou aqui para, mais uma vez, tranquilizar o pessoal que investe em petróleo, né? Hoje em dia não está fácil. Maravilha. Ainda mais no dia de hoje, Daniele, a gente viu aí o petróleo Brent oscilando ali abaixo dos $80. Acho que desde janeiro nós não víamos uma cotação tão baixa para o barril de petróleo Brent. Inclusive, eu gostaria de entender toda essa questão. Nós temos uma crise no setor financeiro, uma crise, de certa forma, claro, tem poucos impactos ainda já revelados da extensão dessa crise no setor financeiro, no entanto, já impactando um pouco as bolsas internacionais e principalmente a cotação do petróleo. Nós vimos hoje, aí, como a Débora estava trazendo, acima de 5% a queda em alguns momentos do dia. Precisamente, é uma queda ali muito pontual, a senhora enxerga um movimento contínuo de queda para a cotação da commodity energética, uma estabilização nessa faixa dos $80. O que a gente pode esperar para o petróleo? É um efeito isolado, é uma queda isolada da cotação ali da commodity energética, ou há indícios de que essa queda ela possa se estender e nós vemos aí um preço do petróleo ainda mais baixo do que nós estamos negociando hoje? Bastante economistas eles tentam prever, né, fazer modelo de petróleo. Acontece que todas as vezes os últimos estudos, principalmente Goldman Sachs e JP Morgan, falavam de petróleo na casa de $100, chegaram até a falar em $200, né? Porque existe um otimismo aí desse mercado não ter uma oferta como ele teve no passado, né? Então, desde a guerra a gente teve um marco importante dessa dependência que a gente tem dos combustíveis fósseis e a necessidade de uma maior produção, né? Então, como você tinha menos e os estoques estavam se exaurindo, era de se esperar que o preço continuasse a subir. Mas a retomada dos preços, né, para baixo de $80, eu entendo que ainda vai demorar, não por tendência, nada de análise técnica, mas sim olhando para o mercado, né? A gente teve recentemente algumas questões com a Rússia, né? Eles tentaram impor ali um preço que foi desinteressante para as petroleiras e aí no fim a gente percebeu que os preços acabaram cedendo. Você teve semana passada a disputa das majors, principalmente com relação à taxação, então o mercado já fica um pouco mais receoso, mas no final das contas o petróleo em si, ele é sempre oferta e demanda, né? Então a gente precisa ver um movimento de oferta cada vez maior para esse mercado começar a se ajustar. É claro que o pessoal sempre pergunta para a gente, né? E as petroleiras, qual que é o nível de petróleo ali que para elas começa a ser desinteressante? Eu diria que é muito próximo dos $40, né? Principalmente PetroRio, que eu acompanho bastante. Eu imagino que não seja possível um patamar de preço nesse nível, exatamente porque você tem Rússia e Arábia Saudita que tem interesse em manter os níveis altos, né? Então você sempre tem alguma ação ali, uma tentativa de interferir nos preços. Então, também é esperado a commodity ter um movimento que o mercado também entende como reajuste, né, depois de ter subido tão rápido, tão forte, olhando uma janela de 12 meses. Tá? Então, $80 me parece bem factível, não sou do time dos $40 e também não sou do time dos $200. Acho que hoje me parece um patamar muito mais confortável, olhando o próximo semestre, pelo menos. Especificamente sobre hoje, né, Daniele, muito foi se falado dessa crise aí, como o próprio Gabriel já falou, ou seja, os investidores já precificando aí essa questão dessa crise no sistema bancário, não só nos Estados Unidos, e aí a gente fica na dúvida, né, será que outros bancos no mundo inteiro não pode vir a passar pela mesma situação? Em contrapartida, a gente tem aí também a questão de um estudo que estaria sendo feito, duas leis, na verdade, que os Estados Unidos estava querendo impor para proibir a exportação de petróleo para a China. No primeiro projeto, na verdade, o Congresso, são dois projetos de lei, né? No primeiro, ele quer impedir a venda do petróleo proveniente das reservas estratégicas do país asiático. Já o segundo visa proibir as exportações de petróleo bruto e refinado para Pequim. Bom, de um lado a gente tem uma crise ainda incerta em relação ao sistema bancário. Do outro, a gente vê aí os Estados Unidos também estudando, né, essa proibição de exportação do petróleo para os Estados Unidos. No que isso reflete o setor aqui no Brasil, Daniele? Isso pode favorecer de alguma forma ou atrapalhar as empresas do setor de petróleo aqui da Bolsa Brasileira, na tua opinião? Na minha
minha opinião, não impacta por enquanto, tá, Débora? Acho que o caso da taxação atrapalha muito mais, porque é algo que a gente já tem aprovado e direto nos resultados, tá? Entre Estados Unidos e China, a gente já tem algumas tentativas no passado também de travar uma disputa comercial e usar algo que é do interesse deles, né, o exportar o petróleo. A gente aqui, a PetroRio principalmente, né, vende não somente para os Estados Unidos, mas como vende para toda a Europa. Isso acaba não atrapalhando, eles continuam tendo negociações normalmente, não chegou na mesa assim nenhuma dificuldade, nenhuma proibição, inclusive até por parte da empresa, né, uma das estratégias que eles fizeram foi estocar petróleo desde o último trimestre e fazer uma venda mais concentrada agora. Então, enquanto tem essas ameaças, basicamente todas as empresas estão operando normal, tá? É claro que isso vai ter uma consequência no longo prazo, né? Pelo menos nós aqui, né, só citando a breve exemplo, que a gente tem outros analistas na casa que cobrem os frigoríficos, a gente tem uma cadeia que pode vir a ser impactada se você não consegue exportar o petróleo, né? Ou seja, dar continuidade, porque é uma fonte de energia necessária para você poder produzir outros insumos das outras cadeias, né? Mas como a gente está focando muito nessas empresas aqui, né, Brasil, principalmente PetroRio que exporta 100%, hoje em dia não tem nenhuma negociação sendo interrompida por esse motivo, tá? Perfeito. Eu quero trazer uma pergunta aqui do nosso chat, viu, Daniele, tem o Helder que está perguntando aqui sobre a questão da queda de 500 mil barris de petróleo por dia na produção de petróleo russo, se isso pode desequilibrar os mercados globais de petróleo. Essa é uma dúvida do Helder lá no nosso chat. Perfeito, pode e vai. Como eu comentei muito breve no começo, né, mas assim, a relação que esses países têm com o petróleo é basicamente de você poder segurar a produção e elevar a produção de acordo com as necessidades e até fazer o preço que você quer fazer, né? Sejamos bem honestos aqui, eles têm eles têm um enorme ganho com o petróleo nesses níveis, nesses patamares. Então, se você tem crises como guerras comerciais, né, Estados Unidos e China, e que isso vai acarretar o preço do petróleo, para você ganhar com isso, você literalmente reduz a oferta, né? Ou seja, você passa a produzir menos, e aí você fica com um estoque limitado e vai ser rapidamente comprometido, consumido, e por consequência disso você tem uma oscilação maior de preços, né? Então, sempre que vocês verem notícias aí, principalmente conflitos entre Rússia e Arábia Saudita, decisões de tentar colocar um teto nos preços, um teto na venda ou reduzir a produção, saibam que é a forma que eles têm para manter o mercado ali a níveis de preço interessante para eles também, tá? O petróleo ele é uma grande fonte de negociação, né? Atua mesmo como uma moeda de troca, então isso com certeza vai ter impacto no preço. Inclusive, retomando uma notícia que demos há algumas semanas, nós tivemos um posicionamento oficial da OPEP+, dizendo que não aumentará a sua produção de petróleo, pelo menos por enquanto não vê essa demanda no mercado, e aí com essa nova notícia, desestabilizando talvez essa oferta, na verdade, de petróleo no mundo, a gente pode ver alguma oscilação nos preços. Agora, vindo para cá, Daniele, eu gostaria de perguntar especificamente sobre PetroRio. Nós tivemos um movimento quase constante de valorização na companhia há 1 ano, 2 anos, acho que faz 5 anos já que a PetroRio só sobe, está ganhando bastante valor, otimizando as suas operações, solucionando ali algumas dúvidas que o mercado já imputava à companhia, se ela seria capaz de otimizar os campos de exploração que estavam sendo adquiridos no processo de desinvestimento da Petrobras, seria capaz de reduzir o seu preço de extração, não, claro, a níveis Petrobras, mas reduzir bastante o seu nível o seu custo de extração, seu lifting cost da companhia. Então, a pergunta é a seguinte: neste momento nós vemos as ações perdendo um pouquinho da força, perdendo um pouco do valor. Já ficam escassas ali aquelas grandes notícias para a PetroRio que eram esperadas na mídia. Não, hora que concretizar a compra de Albacora, aí sim a companhia ela vai disparar. Nós vimos realmente uma apreciação muito forte no custo, no custo ali das ações, no preço das ações. Quais são as grandes notícias esperadas para a companhia neste momento de certa incerteza? A companhia ela vai passar por um momento ali de reestruturação, de otimização das suas operações, ou nós teremos alguma grande notícia, nós temos ali algo que está sendo aguardado pelo mercado para destravar mais valor à companhia? Eu pergunto porque muita gente
que olha para o preço de tela do ativo pode falar, olha, é uma grande oportunidade de entrar nesse ativo que eu perdi ali parte da valorização. A gente tem grandes notícias esperadas especificamente para a PetroRio. O que nós podemos esperar para esse ativo que se tornou um queridinho no mercado? Temos boas notícias. O mercado, ele na verdade não tinha ajustado o consenso, né? A gente viu o resultado do quarto trimestre com queda de receita e queda de EBITDA, o que já era esperado. Comentei agora há pouco com vocês das imposições do preço, né, do teto de preços por parte da Rússia. Então não ficou nem um pouco interessante para a PetroRio no trimestre passado negociar os seus barris, e eles tinham próximo a 2,5 milhões em estoque, fizeram uma venda bastante tímida mais recentemente, né? Quem pega os dados de janeiro e fevereiro fala, mas como assim? Vocês falaram que eles iam vender 7 milhões de barris nesse trimestre, né? E falta um mês para o trimestre acabar e faltam 5 milhões e meio, né? E é possível eles fazerem a venda agora em março, inclusive eles estão sendo vocais quanto a isso. É claro que a gente já vai ter o impacto de 9%, mas o aumento de produção, quando você olha essa janela dos próximos 2 anos, vai compensar, tá? A gente está falando de uma empresa que em 2022 produzia aproximadamente 40 mil barris por dia, deve fechar já com a Albacora nos resultados. Quem viu os dados operacionais viu que não está 100% ainda, mas deve já bater os 80 mil, e até o final de 23 mais de 100 mil, ou seja, mais do que dobrar de um ano para o outro. Em 2024 vai entrar o Arro com mais ou menos 40 mil barris por dia, tá? E eu nem coloquei na conta as campanhas de revitalização. Quem também acompanhou os resultados, eles fizeram uma campanha de revitalização de frade, que dobrou a produção do campo e fez com que o custo de extração caísse abaixo dos $9, né? Então, no histórico aí, a gente já tem a PetroRio com 1 dígito de custo de extração, saiu de próximo de 12 do ano passado para os atuais 9, né, 8,6, e isso deve continuar acontecendo. Vai ter mais uma campanha em frade, né? E isso o mercado não coloca na conta, né? Ele acaba esquecendo que a cerne de um investimento de commodity é você ver aumento de produção via aquisição de novos campos e redução do custo de extração, ou seja, você precisa ser muito eficiente. A PetroRio já faz isso muito bem, vai continuar fazendo, e é algo que ainda vai entrar nos resultados. É claro que no curto prazo você soma Brent caindo por todo esse estresse, taxação das empresas de petróleo, assusta o mercado, a Petrobras falar que não vai mais fazer desinvestimento, né? Então o mercado começa a fazer associações como se eles não tivessem outros campos para comprar. Então isso dá, obviamente, uma pressão mais vendedora no curto prazo, mas quando você olha o resultado, está bastante consistente, deve continuar consistente, então a gente está bem tranquilo quanto a isso, tá? Do ponto de vista de resultados, sem preocupações. Perfeito. Para poder falar um pouquinho mais sobre essa questão, você já citou em alguns momentos aqui a taxação, isso foi uma coisa que a gente falou muito também, inclusive, na semana anterior, e a gente viu, Daniele, que um dos papéis que mais sofreu realmente no setor foi a Prio. Então, eu queria que a gente pudesse falar um pouco para poder as pessoas entenderem mais sobre essa questão desses efeitos colaterais. A gente viu que no final da semana passada, a Prio tentou entrar com liminar, foi uma das empresas, né, que tentou entrar com liminar ali contra o governo, não conseguiu ganhar. Aliás, o governo vem conseguindo aí vencer várias empresas, inclusive a Shell e outras, tentaram derrubar essa questão dessa taxação, né, de mais de 9%. Essa medida pode acabar afetando a comercialização da commodity no mercado doméstico. Além disso, os próprios ganhos da União, né, com o óleo da partilha, você acha que até isso pode ser afetado? Ou seja, qual que tem sido a tua visão em relação a essa taxação? E quais ações agora serão, quais são os próximos passos, por exemplo, de uma empresa como a Prio, que já não conseguiu sucesso na justiça nessa primeira liminar? E outra questão, né, Débora Oliveira? Nós lembramos que essas companhias exportadoras de commodities energéticas estão competindo com outras companhias exportadoras de commodities energéticas ao longo do mundo. Exato. Nós não temos essa prática de taxar a exportação de petróleo em alguns dos maiores mercados, então isso pode tirar a competitividade dessa empresa, da Prio, e a gente estende para a 3R, para outras empresas, outras grandes empresas no Brasil. A gente perde muito da nossa competitividade no mercado internacional. Qual a sua avaliação sobre isso? Concordo com vocês, perde bastante. O mercado tenta ser bastante otimista, né? A medida provisória durar só os 4 meses. Eu acho que nunca existe nada tão permanente quanto uma medida provisória, então eu já até considero isso como um impacto no longo prazo, principalmente para a PetroRio. Se a gente analisar, né, os impactos já a partir desse trimestre, tem uma queda aí próxima a 20% no EBITDA, né? Claro que se daqui a 1 ano e meio, 2, né, você pega uma janela média, ela vai dobrar a produção por ano,
o impacto ali no EBITDA ainda vai ser muito mais positivo, né? Ela vai conseguir crescer muito mais. Então, a gente sabe que é uma prática que possivelmente vai desestimular o mercado. A PetroRio, no caso dela, ela exporta 100%, então, assim, até para fazer a conta fica mais fácil, inclusive, boa parte das quedas se deram a isso, né? Inclusive, ela já caiu muito mais do que precificar, do que o EBITDA precificado 12 meses. Então, eu entendo que o mercado fique com um pouco mais de pânico, mas também sei que a companhia vai conseguir produzir, né? Inclusive comprar campos, tá? Alguns campos como tanto Peregrino quanto o Parque das Conchas, né? Aí dá para negociar com a Shell, dá para negociar com a Equinor, se a Petrobras de fato não vender mais os campos dela. Por tamanho, por localização, por estratégia, a PetroRio tem outras alternativas, tá? A Shell recentemente tinha desistido de vender em janeiro. A gente pode começar a ver um movimento do mercado onde as menores ou até as majors comecem a tentar fazer algum desinvestimento para não perder rentabilidade, né? A Júnior tem uma vantagem que ela consegue atuar diretamente no campo dela para extrair as perdas e, por consequência, reduzir custos, tá? A major já tem um problema enorme, né? Então, quando o governo faz esse tipo de medida, ele está dando um tiro no próprio pé, e vai acabar colhendo essas consequências ruins no longo prazo, né? Então, a gente já viu exemplos de países que já tentaram taxar, começou na exportação, e aí passa para o agro, e aí passa para alimentos, né? Então, o frigorífico poderia sofrer com isso, todas as empresas do agro também. A gente sabe que é uma medida bastante danosa para todo o sistema, né? Mas se isso perdurar, eu já prefiro colocar isso na conta, prefiro ficar de olho no que a empresa é capaz de fazer, mesmo com a redução aí média de 5 pontos percentuais no EBITDA do TRI, né? Então, já estou considerando que essa medida veio para ficar. E se com certeza sair, é melhor ainda, mas eu prefiro atuar imaginando que eles vão ter um resultado um pouco menor, mas como a gente já falou, nada muito preocupante. Maravilha, inclusive sempre lembrando, que eu gosto de lembrar quem está nos assistindo, nós tivemos como uma das justificativas para a implantação dessa nova tributação de 9,2% na exportação de combustíveis, o incentivo ao refino interno de combustíveis. Ninguém incentiva o refino interno de combustíveis em apenas 4 meses. Eu quero saber quem constrói uma refinaria em 4 meses. Digam-me quem faz, que a gente vai atrás. Construir e depois desconstrói, né? Porque exatamente, porque são só 4 meses, né, Débora Oliveira? Eu adoro essas justificativas, o que dá indícios, claro, que a gente pode ver esse essa tributação se expandindo para além dos 4 meses. Quem sabe o mercado tem que prever ali algumas ocasiões, e isso pode ser até um cenário muito provável. Inclusive, trazendo agora os resultados do último trimestre do ano passado. Nós tivemos resultados, como a senhora mencionava, PetroRio com uma queda ali nos lucros, já era esperado, uma queda meio que generalizada para todo o setor de commodities. A gente viu isso se repetindo em commodities metálicas, a gente viu se repetindo agora nas commodities energéticas também. No entanto, um dos pontos que assustou o investidor, que não estava muito inteirado das companhias em si, das suas operações, foi o aumento no lifting cost de algumas empresas específicas. Aí não vou citar aqui especificamente cada uma delas, mas claro, um exemplo foi a 3R Petróleo, porque adquiriu, conseguiu ali consolidar a operação do Polo Papa-Terra, que tem, claro, um lift cost um pouco mais elevado, é uma dificuldade de operar naquele campo de exploração. Isso é um caso muito isolado, mas fica um alerta na cabeça do investidor que nos acompanha normalmente. Muita gente gosta de Petrobras, gosta da Major, gosta do melhor do setor, gosta da maior empresa, uma das maiores empresas do Brasil, inclusive. E aí, quando olha para essas companhias, num cenário meio deteriorado, com queda no preço do petróleo, como a senhora mencionava, pode ser pontual, mas ainda com queda no preço do petróleo, com o lifting cost aumentando, o quanto esse custo de extração, esses aumentos pontuais, eles devem ou não ser preocupantes para o investidor, e em que ponto o investidor ele deve realmente tomar a decisão, talvez se posicionar em uma Junior Oil e não na maior empresa do segmento. Como é que a senhora faz essa distinção, claro, desses dois segmentos separados praticamente, que é a Petrobras e o restante do setor aqui no Brasil, e qual a importância de ficar atento a esse custo de extração que em algumas companhias aumentou neste último trimestre do ano?
Perfeito. Quando a gente fala da commodity, né, no caso dando o exemplo aí da Petrobras, ela já é tão grande que cuidar de um campo como as majors fazem de 15, 20, 30 mil barris por dia não faz mais sentido, né? Por isso a gente viu um longo processo de desinvestimento. Então a Petrobras olha para campos bem maiores, que por consequência o custo de extração é maior, mas hoje qualquer possível aquisição, qualquer possível ganho de volume para ela, depois que você já é gigantesca e muito madura, né, nesse mercado, ele não traz o resultado transformacional, né? Acaba sendo ali na margem, um negócio bem pequeno. Então, esse é o primeiro ponto para que eu olho para as majors em vez de uma gigante como a Petrobras. A gente acaba, obviamente, optando, apesar de múltiplos que chamaram a atenção do mercado, a gente opta por não ter Petrobras pelo risco, né, do governo. A gente sabe que tem bastante pautas aí a serem discutidas em que a Petrobras pode absorver, como já fez no passado, e ter sérios prejuízos, ficar bastante alavancada. A gente sabe que tem esse risco e eu opto por não corrê-lo. E as empresas que são as menores, como eu falei, elas têm mais massa de manobra, né? Você compra campos menores e consegue usar a mesma estrutura de pessoas, de barco de apoio e conseguir reduzir custos, né? É claro que sempre é um risco, e eu falo isso bastante para o pessoal, você adquirir um campo que tem um custo de extração alto se você não tem tecnologia suficiente para reduzir ou minimamente campos ao redor, né? Então a estratégia é sempre você entender se está na mesma bacia, ali na mesma região que a empresa já tem os campos, para ela conseguir conectá-los e reduzir o custo de extração, tá? Esse é um dos maiores riscos das júniors, né? Você conseguir adquirir um campo e torná-lo rentável. É claro que tem os outros riscos, né? A maioria delas já pegam campos que têm reservas provadas, mas também pode acontecer no caso da PetroRio, que antes só pegava esses campos maduros e começou a passar a olhar para campos que vão começar, né, a ter a produção de petróleo. Então sempre tem esse risco, é importante ficar de olho, mas é claro que quando muito bem executado, você acaba ganhando uma produtividade enorme, com um aumento de volume enorme, que nesse caso é transformacional, né? Eu não sou mais a Petrobras, o meu campo é pequeno, então se eu conseguir comprar um similar a ele próximo, eu reduzo o custo e dobro o volume, e isso se traduz em fortes crescimentos, né, de resultado, de dobrar a receita, EBITDA de lucro, e isso com certeza no longo prazo se traduz em valorização das ações, né? E é isso que a gente busca, é uma estratégia mais focada em valor / crescimento. A gente sabe que o mercado gosta muito da Petrobras pelos dividendos, mas a gente tem que lembrar que quando você tem produção estável, você já não tem mais como, dado o seu tamanho, reduzir custos, tamanho a representatividade no resultado, então você passa a ficar dependente da commodity. Então, se ela sobe muito, como a gente viu recentemente, a empresa gera uma enormidade de caixa, e por não ter investimentos a serem feitos, ela vai e paga dividendos. Então, isso é mais pontual. Tem ali uma variável de mercado, que é a commodity, que você não controla. Se ela volta a cair, a gente sabe que a fonte seca e o acionista não tem aquele dividendo que teve no passado, tá? Então, as duas estratégias são válidas. É claro que precisa ponderar sempre e entender o que você está disposto a correr risco versus o valuation que a empresa tá negociando na bolsa, né? Então, até reforçando aí meu último ponto e voltar a palavra para vocês, 3R PetroRecôncavo, o mercado está um pouco mais receoso pelos desinvestimentos da Petrobras que podem não acontecer. Então, obviamente, isso é algo que a gente vai ficar de olho. Não impede que as empresas consigam crescer, principalmente PetroRecôncavo, que tem uma tese forte em gás por trás dela, mas o foco ali da tese é diminuir os custos de extração, tá? E é algo que a gente vai ficar olhando. O PetroRio já tem capacidade de execução, já fez, a gente já sabe. Agora a gente vai olhar o resto do mercado, né? Até para entender se é um modelo replicável, se a PetroRio tinha algo que os outros não tinham, mas me parece que elas conseguem ter um bom crescimento também, tá? Maravilha. O pessoal está no chat aqui, dona Débora Oliveira, me pegando no meu pé, falando que eu chamei a Daniele de senhora. Peço perdão, já lhe agradeço aí pela participação na nossa programação. Muito obrigado mesmo pela conversa de hoje. Agradeço por ceder aí parte do seu dia para conversar conosco aqui da BMC News e com todo mundo que está nos acompanhando no nosso chat. Obrigada a vocês, pessoal, pelo convite e fico sempre à disposição.